Vamos começar o capítulo número 2. Por onde começar quando não sei para onde ir? As pipocas da vida. Introdução e quebra de paradigmas. Eu sei que já começamos a falar sobre a pipoca no capítulo anterior, mas tenho mais aspectos da pipoca que podemos analisar juntos. Você já parou para filosofar sobre a pipoca? Ou será que eu sou a única louca? Preste atenção a ela. Cada um tem uma forma diferente, um modelo distinto. E se você tiver uma pipoca em casa, o desafio é que você separe todos os tamanhos durante o processo de estouramento pipocal. Você vai ficar assustado, assim como eu, em analisar cada uma. Há pipocas que estouram só um pouquinho, outras se abrem mais. Há aquelas que são branquinhas por fora, mas queimadas por dentro, com gosto amargo. E há aquelas que são lindas e perfeitas dentro da sua imperfeição. Cada uma é diferente da outra. Cada uma é única. E foi nesse dia em que eu comecei a analisar as pipocas que surgiu a decisão de que, além de desabafar, eu escreveria essa reflexão tão profunda. Na minha percepção, cada grão de milho é como se fosse o nosso cérebro. Os lados esquerdo e direito, o lado criativo e o racional. O nosso anjo e o nosso demônio, nosso céu e nosso inferno. Cada um de nós nasce com capacidades e dons, com histórias únicas e livre arbítrio. Somos os únicos responsáveis por termos a vida que temos. Somos quem escolhemos ser. Somos quem pensamos e acreditamos que somos, pois a criatividade pode ser desenvolvida. Porém, é a curiosidade que gera o aumento das conexões neurológicas, que são as sinapses, e, portanto, a ativação de novas ideias. Ao longo da vida, admiramos pessoas e buscamos inspirações em ídolos, artistas, pessoas que trabalham na profissão dos nossos sonhos e, algumas vezes, até nos mais espertos ao nosso redor. À medida que crescemos e amadurecemos, passamos por milhões de experiências. Nossos ídolos começam a mudar. Então, nossas referências também mudam. Essa mudança se dá principalmente por dois motivos. Uma, porque achamos que aqueles que nos inspiravam já estão com suas ideias ultrapassadas ou medíocres e, portanto, não servem mais para nossa admiração. Ou porque já estão próximos de terminarem sua missão no planeta. É a lei da vida. Basta estar vivo para estarmos em constante mudança. E devemos entender e aceitar o mais rápido possível que a nova geração humana e tecnológica está muito mais atenta a essa revolução. Portanto, se não estivermos conectados às transformações ou nos tornarmos espertos na arte da reinvenção, seremos fisicamente e mentalmente soterrados e engolidos pela nossa falta de atualização. Conhecemos a palavra esperto, escrita com S, como a descrição de uma pessoa inteligente, sagaz, perspicaz, astuciosa, com raciocínio apurado e bom entendimento das coisas. Pessoa ágil, ativa, atenta, ligada, desperta, acordada, interessante e bacana. A palavra experto, escrita com X, se refere a um perito ou um especialista em uma área. Mestre, experiente, entendido, experimentador e conhecedor. Independente das duas palavras serem homófonas, ou seja, a mesma fonética, elas estão corretas. Seus significados são diferentes e devemos dar igual atenção a elas, pois com as constantes transformações do mercado de trabalho, se não buscarmos algo novo e rápido, as surpresas da vida não serão tão boas e seremos pegos desprevenidos. Surpresas nem sempre são coisas boas, e se não estivermos preparados para esse novo mundo, pode ser que os resultados sejam bastante desastrosos. Afinal, como evitar isso? Eis a mágica. Quanto mais a gente buscar, for inquieto, curioso, mais criativo nos tornamos. Por exemplo, não se importar em adquirirmos novos conhecimentos, estudar um novo idioma, aprender coisas distintas, viajar. Não é necessário atravessar o mundo para isso. Pode ser sair da sua casa e dar uma volta na cidade ou passear com o mesmo bilhete do ônibus. Absorver informações que estão disponíveis gratuitamente.
na internet e nas redes sociais. Olhar coisas diferentes ao seu redor. E se você não exercitar seu cérebro, que é um exercício cerebral, conhecido como neuróbica, já está com um grande atraso de vida. Muitas vezes gastamos nosso tempo à toa, não valorizamos o que temos de mais precioso e depois, consequentemente, reclamamos que as coisas não deram certo. Basta raciocinar um pouco, pois talvez no mesmo momento em que você não está fazendo aquilo que deveria, existe a probabilidade de alguém com recursos parecidos com o seu estar se desenvolvendo pessoal e profissionalmente para conseguir alcançar os próprios objetivos. E por isso o ego dói. A frustração e a autopunição machucam. Machucam muito quando a gente descobre que a nossa ideia milionária foi roubada e copiada lá do outro lado do oceano. Na verdade, se estivermos mais conscientes de tudo, deveríamos ficar felizes, pois já existe alguém abrindo caminho no deserto. Sentir-se traído, desestimulado, achando-se a pessoa mais desgraçada da face da terra e vítima do mundo, não adianta. E tampouco vai resolver o problema. Chame a autorresponsabilidade para si e tome as decisões devidas ao invés de choramingar. O mundo mudou muito rápido e as transformações chegaram em um estalar de dedos, pegando muito de nós totalmente desprevenidos e no susto. Não adianta culpar ninguém, nem pai, nem mãe, nem ninguém. Abra o seu próprio caminho, empodere-se e tenha uma postura unstoppable, ou seja, imparável. Só abrindo um parênteses, o que seria ser uma pessoa imparável? Eu pelo menos me considero assim. Me convenci depois de ouvir tanta gente me descrevendo deste modo. Sabe aquelas pessoas que simplesmente seguem em frente, realizando seus projetos, como se nada pudesse detê-las? Sabe aquela pessoa cheia de energia e que encontra força de vontade lá do fundo do poço para aprimorar os seus projetos diariamente? Pois é. Essas pessoas possuem alguns tipos de comportamentos interessantes de serem copiados. Ficou curioso? Este é só o começo para atiçar a sua vontade de procurar na internet por mais informações. Algum tempo atrás, celular, 5G, Bluetooth, Wi-Fi sequer passavam pela cabeça e pensamentos. Mas foi por causa da ideia louca de alguém que deve ter ficado de saco cheio de olhar para a parede enquanto conversava com o telefone e pensou: mas e se eu pudesse levar esse aparelho até a esquina? E foi assim que surgiu o telefone sem fio, pensado por alguém considerado louco. Já parou para pensar na possibilidade de encontrar com você mesmo passando ao seu lado no corredor da empresa em que trabalha e de repente, em reunião com seu chefe, você é rebaixado ou despedido do seu cargo porque eles encontraram uma versão mais competente de você mesma? Vixe, não quero nem pensar. Você está conseguindo seguir minha linha de raciocínio? A propósito, drones já são testados como transporte pessoal no Vale do Silício, na Califórnia. Inglês fluente é mais importante do que canudo de pós-graduação. Não estou defendendo uma coisa ou a outra. Apenas quero deixar claro que as informações chegarão mais cedo para você, ao invés de ter que esperar 2 anos até a tradução daquele artigo que te interessa tanto. Precisamos estar com as antenas ligadas e ter uma visão sistêmica que consiste na compreensão do todo, a partir de uma análise geral das partes e da interação entre elas. Significa sair da zona de conforto para pesquisar, levantar informações, buscar novas tecnologias, processos e métodos, no sentido de solucionar problemas de forma dinâmica. Você lembra aquele jogo pega-varetas chamado Xangai? É um jogo dinâmico e desafiador que depende de várias pessoas e muda constantemente. Esse jogo ensina você a ter paciência, priorizar, resignar-se e lidar-se com a frustração. Ah, aquele pedaço de pau que eu estava prestes a pegar agora saiu do lugar. Ah! Mas quando somos crianças aprendemos muito sobre a resiliência, de como lidar com a mudança de cenário, e aí quando crescemos deixamos esse instinto de criança morrer,
porque temos que ser adulto nos padrões da sociedade. Paramos de ser criativos e a nossa cabeça, consciente e inconscientemente, vai criando monstros abomináveis. Começamos desde cedo, inconscientemente, a tomar decisões que muitas vezes nem são nossas. Quando éramos pequenos, achávamos chato fazer a mesma coisa, sempre, principalmente quando nos mandavam fazer por obrigação. Também ouvíamos coisa do tipo: você nunca vai chegar a lugar nenhum, você nunca termina o que começa, você tem a cabeça muito fraca e blá blá blá. Muitas vezes a intenção do coração até era de maneira doce, mas o tom de voz não era. E as palavras eram absorvidas de outra maneira pelo meu cérebro. E é aí que entra o estudo da comunicação. O processo de comunicação é representado da seguinte forma: 7% é comunicado pelo conteúdo, ou seja, as palavras. 38% é através do som de voz e do modo como falamos. E 55% através da expressão corporal ou linguagem do corpo. Resumindo, não são as palavras em si que comunicam, mas todo o resto do processo de comunicação, que tem como função expressar pensamentos, sentimentos e informação. Ou seja, a linguagem corporal e o tom de voz garantem 93% da mensagem. Ainda está desconfiado sobre tudo isso que eu estou explicando? Então, como você explica o fato das crianças que nunca estudaram gramática sabendo falar? Como elas podem brincar por horas e horas com outras crianças estrangeiras e ainda virarem melhores amigas sem nunca ter estudado o idioma da outra? Ser curiosa em diversas áreas tem suas vantagens e desvantagens. E por isso eu me especializei em como o processo de aprendizado ocorre. A comunicação não verbal ocorre por meio das emoções, do tesão e do desejo, não das palavras em si. Por isso, eu sugiro que você busque conhecimento sobre a comunicação para o seu desenvolvimento pessoal, pois informações valem ouro. Devemos estar em busca de transformação, assim como a pipoca. É valioso demais poder entender nossos bloqueios e medos mais profundos, os quais ficaram gravados em nossa cuca de criança. E de onde vem a maior parte das nossas preocupações e medos? Em superar algumas coisas, ou até mesmo aqueles pensamentos conflitantes? Ou melhor, de onde vem a maior parte das nossas preocupações e medos? Em superar algumas coisas, ou até mesmo aqueles pensamentos conflitantes? Estes monstros invisíveis nos impedem de sermos um canal de amor, a começar pelo amor próprio. Na vida, tudo tem um preço a ser pago, seja em tempo ou dinheiro, ou em troca. Recebemos algo que se chama liberdade. Medite sobre isso e pergunte-se: o que me impede de ser um canal de amor? De que eu tenho medo? Por que eu não consigo confiar em mim mesma? O que é aquilo que faz meu coração cantar? Respire essas perguntas e só solte o ar quando tiver a resposta. Fácil não é, e nunca ouvi ninguém dizendo que fosse. Mas é simples. Essa meditação vai fazer você entrar em contato com coisas que muitas vezes você não quer. Muitas coisas que eu não queria. Mas e aí? A propósito, você conhece a história sobre o burro que caiu dentro de um poço seco? O animal pertencia a um fazendeiro. Caiu dentro de um buraco e ficou chorando por horas, enquanto o fazendeiro tentava descobrir o que fazer. O fazendeiro concluiu que o poço era muito profundo e que realmente precisava ser coberto de qualquer maneira. Decidiu que não valia a pena tentar recuperar o animal, pois o pobre burro era muito velho e seria um grande problema tirá-lo de lá. Então, pediu ajuda aos vizinhos e, com paz, começaram a cobrir o poço e enterrar o animal. O burro imediatamente percebeu o que estava acontecendo e começou a zurrar horrorosamente. Passando um tempo, e muitas pás de terra depois, tudo estava em silêncio, e o fazendeiro, curioso, foi olhar para dentro do poço. Ficou atônito quando ele viu, pois quando jogavam terra em cima dele, do animal, ele sacudia e ficava em cima dela, dando um passo para cima para escapar da morte
e do fundo do poço. O final da história é que todos foram felizes para sempre. Muitas vezes, chorar pode ser a resposta natural mais óbvia por estarmos recebendo um maltrato, nos sentimos o último dos moicanos ou achamos que nunca conseguiremos sair do buraco. Aquele burro estava respondendo da mesma maneira que nós agimos. Quando os problemas vêm, a fórmula mágica é ficar mentalmente parado, ouvir a voz que vem de dentro e estar pronto para sacudir um monte de coisa das nossas vidas. Sentimentos de dor, medo, acusação, insegurança, bullying, injustiça, coisas ruins e falta de autorresponsabilidade. Aprendendo a superar os obstáculos que surgem pelo caminho. Um dos nossos maiores problemas é que não queremos esperar. Somos impacientes. Queremos resposta hoje, já. Porém, o tempo não é o nosso e não há absolutamente nada que possamos fazer para acelerar o processo ou diminuir o passo. A chave não é ter os olhos no calendário. Continue caminhando, atravessando o deserto, brilhando na vida das pessoas, pois elas precisam da ajuda e todo o ensinamento que você possa passar. Eu mesmo não paro de escrever, mesmo já passados quase 3 meses sem escrever nada, sem inspiração, não sentindo nada, estou avançando. Mesmo que eu não ouça nada agora, o pedido está feito, porque pode ser que demore mais tempo, mas tenho certeza que essa barreira aos poucos está sendo quebrada. Hoje já é o dia 17 do propósito de um plano de 21 dias do jejum de Daniel. E eu não ouvi nada ainda, nem de Deus, nem dos anjos, nem dos profetas, nem de ninguém gritando do outro lado da rua. Ou até ouvi, mas estou confusa. Será que era um sinal mesmo? Ou será que estou ouvindo coisas? Todos temos o mesmo propósito, ajudar os outros de alguma maneira. Cada um de nós usando nossos talentos e dons. Basta prestar atenção ao seu coração, à sua essência. As respostas estão chegando, mas não pare de pedir, de reivindicar, de confiar e esperar. Não necessariamente sentado esperando cair no colo, mas sim de maneira sábia e com paciência. Ah, paciência! A parte mais difícil. Então, vai fazer o quê? Chorar e ficar encolhido na cama, sentindo-se vítima da vida? Bola para frente, porque todo aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, se abre. Mateus capítulo 7, versículo de 7 a 12. Eu não quero colocar em questão suas crenças, ou seja lá o que você reverencie, pois se esse texto tivesse sido escrito hoje, o aprendizado seria o mesmo. Independente da sua religião, falou, tá falado, ou algo do tipo assim, você não tem para onde correr, relaxa, cada coisa ao seu tempo. Ah, e outra coisa, pare de achar que só as pessoas realmente boas são santas, ou só as santas recebem os milagres. Está na hora de mudar o pensamento. Independente de tudo que nós já fizemos, o que importa é o nosso arrependimento e a maneira como vamos melhorar nós mesmos, para então poder seguir adiante. O que importa é a real intenção do nosso coração. Os famosos por quê e para quê. Não podemos ficar brincando de esconde-esconde com o que sabemos que está errado. Fingir que está tudo bem quando não está. É querer brincar com o fogo, preparando-se para a boca dos leões. Ao longo das próximas semanas, da sua maneira, medite sobre quem você é e agradeça. Parece maluquice, mas só agradeça. Existe solução. Mantenha-se calmo. Respira. Esse é só o começo dessa experiência que eu quero compartilhar com você. Quero ver você virar uma linda pipoca branquinha e cheirosa. E não uma pipoca branca por fora e toda queimada com gosto ruim por dentro. Essas são as piores. Pulo da pipoca.